Graça e paz, meus irmãos. Boa noite, né? Esse final de sábado, né? Graças a Deus, pela misericórdia de Deus, estamos aqui, né? Nesse momento difícil que o mundo vem passando. Deus tem nos livrado aí, né? De muitos males. Eu vou fazer o nosso programa aqui, né? O programa A Restauração de Yeshua. Meu nome é Ricardo, né? Vou tentar trazer uma palavra aqui dentro da maior simplicidade possível, né, para que eu entenda e vocês que estão me ouvindo entendam também, né? E antes eu vou fazer uma breve oração e a gente vai começar falando a respeito da palavra de Deus aí, tá bom, meus irmãos? Meu Deus e meu Pai, em nome de Yeshua Yah, eu te peço que o Senhor venha, meu Deus, nos cobrir, meu Pai, com as tuas asas. Livra-nos, Pai, de todo o mal, meu Deus, porque a Ti pertence o poder, o reino e a glória, Pai. Meu Deus, os dias são maus, Pai. Livra-nos, Senhor. Livra-nos dessa enfermidade, meu Pai. Livra-nos, meu Pai, do homem sanguinário, meu Pai. Em nome de Yeshua, meu Deus, que o Senhor venha abrir, meu Deus, os nossos olhos para a Tua palavra. Que nós andemos, meu Deus, de acordo com a Sua instrução, porque a Sua instrução nos traz vida nesse mundo e no mundo vindouro, meu Pai. Em nome de Yeshua que eu te peço. Amém e amém. Meus irmãos, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre uma palavra que ela é bastante conhecida, né? Ela é falada muito, né? Em vários cultos, né? Em vários estudos sobre o Vale de Ossos Secos, né? Sempre tem a passagem do Vale de Ossos Secos e você, tenho certeza que já viu várias vezes sobre essa passagem, mas a gente vê ao momento que o profeta, né, instruído pela palavra de Deus, sopra, né, o Espírito, o sopro de vida ali nos ossos, e eles começam a criar carne, né, e se juntar aos ossos. Mas a gente não procura saber a que ponto chegou para aqueles ossos estarem daquela maneira, né? Como que aqueles ossos, como aquele vale, né? Aquelas pessoas chegaram àquele ponto de ficarem com seus ossos secos, né? Por que aquilo tudo ocorreu? Então a gente vai abrir a Bíblia, né? Você de casa que puder abrir a Bíblia, ou você estiver no ônibus, tiver, né, uma Bíblia no seu celular, abra, acompanhe, porque eu sempre digo, acompanhe o que está escrito para ver se é isso mesmo, né? Para ver se eu não estou falando aqui de mim mesmo, né, alguma coisa tentando enganar vocês aí em casa. Posso cometer algum erro? É normal, mas se eu cometer algum erro, eu venho aqui depois, pesquiso direito e me retrato, tá? Falo assim, olha, eu falei que tal passagem está escrito assim. Não está escrito, está escrito de tal forma, né? Apesar que nós temos várias traduções, né? Várias traduções da palavra de Deus, então uma diferente da outra. O ideal mesmo era que a gente soubesse o hebraico e o grego, né? Eu já falei isso aqui antes, eu creio que toda a Bíblia foi escrita em hebraico, toda, né? Tem até um historiador, depois vocês podem até comprar um livro dele, um livro muito bom, o livro chama-se Jesus, do historiador David Flusser. Ele crê também dessa forma, que toda a Bíblia foi escrita em hebraico e depois, posteriormente, né, o conhecido Novo Testamento foi copiado para o grego. Então era bom se nós soubéssemos essa língua, né? Essas duas línguas, que aí nós teríamos um entendimento melhor ainda da palavra. Mas o que nós temos é o português aqui, né, que é cópia de cópia de cópia e tradução de tradução, apesar que ultimamente eles estão corrigindo, né, essas traduções, alguns erros que tiveram, e isso é bom, porque aí a gente tem um entendimento melhor da palavra de Deus. Eu vou achar aqui o livro de Ezequiel 37. 37 tem uma... Eu não gosto, tá, de Bíblia que tem título, mas tem uns que tem até o título, né? O Vale de Ossos Secos. Então vamos começar, eu vou ler o capítulo todo. Eu vou ter que ler Ezequiel 37 todo, porque se eu ficar tirando texto fora de contexto, como eu sempre digo aqui, eu crio uma salada na sua cabeça. Você não vai entender o que o profeta está falando aqui, o que Deus está falando através do profeta. Então vamos lá? Diz assim, Ezequiel 37, a partir do verso 1.
Com sua mão sobre mim, Adonai me carregou por seu espírito e me pôs no meio do vale, um vale que estava cheio de ossos. E ele me fez circular por todos os ossos. Havia muitíssimos ossos no vale, e eles estavam muito secos. Ele me perguntou: ser humano, podem esses ossos viver? Respondi: Senhor Deus, somente o Senhor sabe. Então ele me disse: profetize a respeito desses ossos, diga-lhes: ossos secos, ouça o que o Senhor tem a dizer. A esses ossos o Senhor Deus diz: porei fôlego entre vocês e viverão, juntarei seus ligamentos, farei crescer carne em vocês, os cobrirei com pele e darei a vocês fôlego. Vocês viverão e saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me fora ordenado e, enquanto eu profetizava, houve um barulho, um som de chocalho. Eram os ossos se juntando, cada um em seu próprio lugar. Enquanto eu olhava, ligamentos cresceram. Neles apareceu a carne e a pele, e a cobriu. Mas não havia fôlego neles. Em seguida ele me disse: profetiza ao fôlego. Profetize, ser humano, diga ao fôlego que está a palavra de Adonai, o Deus. Venha dos quatro ventos fôlego e sopre sobre esses mortos, para que possam viver. Então profetizei como me for ordenado, e o fôlego veio a eles, e aqueles ossos viveram. Puseram-se em pé um exército imenso. Então ele me disse: ser humano, esses ossos são todos a casa de Israel. Eles andam dizendo: nossos ossos se secaram, foi-se a nossa esperança, e estamos completamente exterminados. Portanto profetiza, diga-lhes que Adonai, o Deus, diz: meu povo, abrirei suas sepulturas e os farei levantar delas, e os levarei à terra de Israel. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver aberto sua sepultura e feito que vocês delas se levantem, povo meu. Porém em vocês o meu espírito, e vocês viverão. Então os levarei para a sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Falei e que eu o fiz, diz Adonai. Veio a mim a palavra do Senhor. Você, ser humano, tome um pedaço de madeira e escreva: por Judá e por aqueles que se ajuntaram a ele em meio ao povo de Israel. Em seguida, pegue outro pedaço de madeira e escreva: por Iosef, a vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, que a ele se juntou. Finalmente, façam-os juntar em um só pedaço de madeira, de modo que se torne um só em sua mão. Quando o seu povo perguntar a você o que tudo isso significa, diga-lhes que Adonai Elohim diz o seguinte: eu tomarei a vara de Iosef, que está na mão de Efraim, junto com as tribos de Israel, que a ela estão agregadas, e a porei junto com a vara de Judá, e farei delas uma única vara, de forma que se transforme em um só em minha mão. Os pedaços de madeira, os quais vocês escreveu, devem estar em sua mão enquanto eles observam. Então diga-lhes que Adonai Deus diz: eu tirarei o povo de Israel dentre as nações, para onde eles foram, e os congregarei de todos os lados, e os trarei de volta à sua própria terra. Farei deles uma só nação na terra, sobre as montanhas de Israel, e um só rei será o rei de todos eles. Eles não mais serão duas nações, e nunca mais serão divididos em dois reinos. Irmão, eu ia ler tudo, mas acho que não precisa ler tudo. Até o capítulo, o verso 22 aqui é o suficiente. Então, meus irmãos, nós estamos vendo aqui que o reino aqui estava dividido. Mas onde começa essa divisão de reino? Você vai ver essa divisão, não vou nem ler, mas eu vou falar para você, eu anotei aqui.
você vai ver essa divisão de reino lá em 1 Reis, no capítulo 12, até 2 Reis, mais ou menos ali, no capítulo 1 ao 17, por aí. Você vai ver a divisão do reino. Por quê? Porque o filho de Salomão, né, assim que Salomão morre, ele assume o trono. Só que ele começa, Roboão assume o trono, ele começa a oprimir o povo. Aí o reino ali se divide. 10 tribos vão para o norte, né, que é chamada a casa de Israel, e fica 2 tribos ao sul, que é a casa de Judá e a tribo de Efraim, que se chama... Por que chama-se casa de Judá? Porque a tribo de Judá era maior, então fala-se que casa de Judá. Então casa de Judá e casa de Israel, reino dividido. Mas como você vê aqui, né, Deus fala que unirá esse reino novamente. Mas o que causou, meus irmãos, esses ossos ficarem secos? Se você ler o livro de Ezequiel todo, você vê pecado atrás de pecado do povo de Israel. Pecado atrás de pecado. E o que é o pecado? Primeiro você tem que entender o que é o pecado. Então, para você entender o que é pecado, você tem que abrir a sua Bíblia agora em João, primeira carta de João. Primeira carta de João, não é o Evangelho, é a primeira carta de João. Primeira carta de João. Primeiro João 3, a partir do verso 4. 1 João 3, a partir do verso 4, diz assim: todo aquele que continua a pecar transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Essa é uma tradução mais atualizada. Não sei a tradução que você tem aí. Dependendo da tradução que você tem aí, vai estar escrito assim: o pecado é iniquidade, iniquidade é pecado. Mas iniquidade também é a transgressão da lei. Então quer dizer, aquele pessoal, aquele povo lá de Israel, a tribo de Judá, a tribo de Israel, estava pecando constantemente contra o Senhor. E aquilo veio fazer o quê? Que aqueles ossos ficassem sem vida. Porque quando você pratica a instrução de Deus, a instrução de Deus lhe traz vida. Mas a partir do momento que eu me afasto da lei de Deus, me afasto dos mandamentos de Deus, aquilo ali me traz morte. Então, por isso que tem uma passagem que diz: deixe os mortos enterrar os seus mortos. Tem pessoas, meus irmãos, que já estão espiritualmente mortas porque não obedece. Eu repito muitas vezes isso aqui, meus irmãos. Quando alguém chegar e falar para você assim: não obedeça à lei de Deus, o que você tem que fazer, meu irmão, é fugir dessa pessoa. Fuja, vá para mais longe dela. Porque para você se santificar, você se santifica através da palavra de Deus. Porque se santificar significa se separar. E como é que eu me separo? Não é através da palavra de Deus, cumprindo os seus mandamentos? O máximo que eu posso fazer, porque você tem que fazer o seu máximo, meu irmão, para Deus. Praticar a sua instrução, praticar a sua palavra, os seus mandamentos. Porque você fazendo o máximo, Deus está vendo que você está fazendo o seu máximo. E aquilo que você for humanamente impossível de você fazer, é onde entra a graça de Deus. Deus fala assim: essa minha irmã, esse meu filho, essa minha filha, ele pratica a instrução de Deus, ele se esforça, mas nesse ponto aqui ele deslizou. Mas como eu vejo embelezamento nele,
eu vou continuar habitando nele. Porque Deus não vai sair de você, meu irmão, de habitar em você por qualquer coisa. Ele vai sair quando o seu pecado, como Israel estava aqui em Ezequiel 37, se multiplicando. Se você lê todo o livro de Israel, o livro de Ezequiel, quer dizer, leia todo o livro, desde do capítulo 1 para frente. Você vai ver pecado atrás de pecado, idolatria atrás de idolatria. E Deus ali já cansado, aí Deus se retira. Quer ver? Vamos lá em Ezequiel de novo. Deixa eu achar aqui. Ezequiel. Se não me engano é Ezequiel 11. Ezequiel 11, verso 23. Olha, de tanto Israel pecar e não se arrepender. Uma coisa, meu irmão, é errar o alvo, que é pecar. Outra coisa é você não se arrepender. Davi pecou, mas chegou uma hora, é só você ler o Salmo 51, que Davi se arrepende dos seus pecados e não peca mais. Tanto é que ele pede: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Leia o Salmo 51 que você vai ver um arrependimento ali de Davi. Mas de tanto Israel pecar, né, como você viu, você lê no contexto todo aqui do livro de Ezequiel, aí que chega naquele ponto dos ossos secos. Os ossos secos chegaram àquele ponto de tanto pecado, de tanta transgressão da lei. E olha só, quando você transgride a lei de Deus, transgride e não se arrepende, é o que acontece. Então a glória de Adonai levantou-se de dentro da cidade, onde habitava, dentro de Jerusalém, e parou sobre a montanha que fica a leste da cidade. A glória de Deus se retirou de Jerusalém. Pela multiplicação de transgressão da lei de Deus, a glória se retira. Você não quer que a glória se retire de você? Você não quer que o Espírito Santo se retire de você? Então ande de acordo com a instrução de Deus, porque senão vai acontecer que os seus ossos fiquem secos como ficaram os ossos de Israel. Ande de acordo com a instrução de Deus, meu irmão. Ande de acordo com a palavra de Deus. Acabamos de ler, eu vou repetir aqui. Ezequiel 11, verso 23. Então a glória do Senhor se levantou de dentro da cidade e pairou sobre a montanha, que fica a leste da cidade. A glória vai se retirar, meu irmão. Então por isso que eu digo, quando a pessoa chega e fala para você: se afaste da lei de Deus, a lei de Deus não serve mais para nada. Essa pessoa aí só tem duas hipóteses para ela: ou ela não sabe o que ela está falando, ou age no espírito do iníquo. Ainda não é o iníquo, mas ela age nesse espírito. Então tome cuidado, tome muito cuidado com esse tipo de profeta que tem por aí. A lei veio para te santificar. A lei é a placa, é as placas de sinalização na estrada. Você já andou na estrada? Todos aqui, eu sei que quem estiver ouvindo ou vai ver depois, tá andando na estrada, tem as placas de sinalização. Aqui você vai a 90, aqui você vai a 100, aqui você vai a 120. Cuidado que tem uma curva ali que você tem que fazer a 40 por hora. Se você não obedecer aquela sinalização da curva que tem que ser feita a 40 por hora e você vem a 100, você vai bater e vai morrer. Então, meus irmãos, vocês estão vendo que os ossos chegaram àquele ponto por falta de obediência à palavra de Deus. Aquilo ali não aconteceu do nada. Aquilo ali foi falta de obediência. Então, meus irmãos, o que eu falo?
A palavra de Deus, ela traz vida e vida em abundância. Você tem que praticá-la. Você tem que pôr em prática na sua vida. Como eu disse antes, o máximo que você puder. Mas isso, quando você pode até achar que é uma coisa difícil, mas quando você começa a praticar a instrução de Deus, aquilo ali está internalizado dentro de você e aquilo ali já vai fazer parte de você. Não vai ser algo difícil, vai ser uma coisa tão normal para você que você vai falar: nossa, eu achei que era um bicho de 7 cabeças e isso é tão simples, isso faz parte de mim, porque você nasceu para isso. Porque a obediência a Deus alegra o coração de Deus. É isso que Deus espera de mim e espera de você. Mas nós vamos voltar. Eu vou pedir pro meu amigo Guilherme tocar um louvor agora. Daqui a pouco a gente volta com a continuação desse assunto. Creio num Deus que pode tudo e dá luz a este mundo e faz a noite tão linda ser. Creio nesta verdade santa. Quem está caído se levanta pela virtude que esta palavra tem. É forte como amor, é linda como a flor, mais pura do que uma taça de cristal. É doce como mel, nos fala lá do céu. É a palavra santa do Senhor. Que o mar vermelho um dia se abriu, por onde o povo assim fugiu, mas a Faraó não deixou passar. Creio em Daniel na cova dos leões, não tinha medo nem arranhões, pois com ele estava a palavra de Deus. É forte como amor, é linda como a flor, mais pura do que uma taça de cristal. É doce como mel, nos fala lá do céu. É a palavra santa do Senhor.
o Deus de Israel. Creio que as tuas lutas poderão passar. Basta somente confiar nas promessas santas da palavra de Deus. É forte como amor, é linda como a flor, mais pura do que uma taça de cristal. É doce como mel, nos fala lá do céu. É a palavra santa do Senhor. Glória a Deus, meus irmãos, glória a Deus. Isso aí é o grupo mais antigo, né? O grupo Sinal de Alerta, né? A música Creio. Eu acho muito bonita esse louvor aí. Sempre quando estou em casa, né? Eu coloco lá na TV e fico ouvindo. Então, como a gente estava vendo antes, né, meus irmãos, os ossos chegaram àquele ponto de estar seco, daquela maneira, em Ezequiel 37, no Vale de Ossos Secos, pela multiplicação de pecados que Israel vinha cometendo. Você vê um monte de idolatria, adorando ao sol, adorando a isso, adorando aquilo outro, sendo que eles conheciam o Deus de Israel, mas viraram as costas para ele. Olha aqui o que diz em Ezequiel capítulo 12. Olha só o que diz aqui. Ezequiel 12, verso 1, diz assim: a palavra de Adonai veio a mim. Ser humano, você está vivendo no meio de um povo rebelde. Eles têm olhos para ver, mas não veem. Têm ouvidos para ouvir, mas não ouvem, pois são um povo rebelde. Você já viu uma criança rebelde, meus irmãos? A criança rebelde, você fala para ela: não faça isso. Ela faz. Não faça isso. Ela faz. Ela continua fazendo. É igual o povo aqui. Eles sabiam que era para não fazer e continuavam fazendo. Continuavam virando as costas para Deus. Continuavam praticando coisas abomináveis a Deus. Continuavam transgredindo a lei de Deus dia após dia. E veio chegar àquele ponto. Mas para você ver que não é o que eu estou falando de mim mesmo, abra a Bíblia em Salmos. Salmo 32. Salmo 32. Olha o que fala aqui da transgressão da lei do pecado, porque a gente viu lá no começo. Bom, para quem está chegando agora, sabe o que eu vou fazer? Eu vou voltar de novo lá em João. 1 João, depois a gente vai lá no Salmo. De repente tem alguém que chegou agora, está ouvindo agora pela rádio aí. 1 João, para você ver o que é o pecado. Porque às vezes a pessoa não sabe o que é o pecado. 1 João 3, a partir do verso 4. Primeira carta de João 3, verso 4. Não é o evangelho, são as cartas. Diz assim, primeira carta de João 3, verso 4. Todo aquele que continua a pecar transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Então vocês estão vendo, o pecado é a transgressão da lei. Então, vamos voltar lá para o Salmo agora. Salmo 32. Salmo 32 diz assim: quando me calei, meus ossos envelheceram, por causa do meu gemido durante todo o dia.
Dia e noite tuas mãos pesavam sobre mim. Meu vigor esgotou-se como a seca no verão. Tem outras traduções que diz assim: os meus ossos secaram. Então você está vendo, meus irmãos, que quando ele se calou, o quê? Do quê? Ele se calou no verso 5. Quando confessei meu pecado a ti, quando parei de esconder a minha culpa, e disse: confessei minhas ofensas a Adonai, então tu perdoaste a culpa do meu pecado. Os ossos secaram porque ele se calou do seu pecado. Ele pecava e continuava calado, não confessava diante do Senhor o seu pecado. Não confessava: Senhor, eu transgredi mesmo a tua instrução. Tenha misericórdia de mim e me perdoe. E era tanto pecado, quer ver? Era tanto pecado que tinha lá em Ezequiel. Ezequiel, vou deixar marcado aqui. Deixa eu pôr essa tampa aqui dessa caneta. Aqui nos Salmos. Essa tradução aqui, meus irmãos, do David Stern, os livros são na ordem da época de Yeshua, né? Então os livros são invertidos. Às vezes dá um trabalho para achar. Quer ver? Diz aqui. Olha aqui. Tá escrito assim, ó. Ezequiel 37:1. Com sua mão sobre mim, Adonai me carregou por seu espírito e me pôs no meio do vale, um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez circular por todos os ossos. Haviam muitos ossos no vale, e eles estavam muito secos. Não é pouco, não. Estava muito seco. Porque muito era a transgressão que acontecia naquela época. Muitos pecados aconteciam naquela época. Muita transgressão da lei, muita abominação, muita idolatria. E como a gente viu lá em Ezequiel 11:23, a glória do Senhor se retira. Se retira por quê? Por esse excesso de transgressão e falta de arrependimento, como a gente acabou de ler aqui no Salmo, que os ossos daquele que pecava estavam envelhecendo, estavam ficando secos. Mas a partir do momento que ele confessa, ele é perdoado. Mas olha só, a gente viu, né, a glória de Deus se retirando. E por que a glória de Deus se retirou? Eu trouxe um livro aqui, né? A glória de Deus se retirou por causa da iniquidade do povo. E olha o que diz aqui, nesse livro aqui. Aqui é um livro, é o Rabino Ariel Ben Simon. Olha o que ele fala aqui, ó. Quando Israel vivia na Terra Santa e cumpria todos os deveres perante Deus, tudo estava normal. O trono celestial permanecia sobre Israel. Estava perfeito. Mas quando Israel manchou a Terra Santa com seus pecados, expulsou a glória de Deus de sua morada e a lançou ao exílio entre outras nações. Por causa disso, a profecia cessou, e mesmo o segundo templo não pôde vingar, porque a glória Shekhinah não havia voltado de seu exílio. Você está vendo, meus irmãos? Por causa dessa multiplicação de pecados, a glória Shekhinah de Deus foi embora.
até o segundo templo não ficou de pé. Por quê? Porque a glória de Deus não estava mais ali, meus irmãos. Porque você acha mesmo que se a glória, a presença de Deus estivesse ali, eles iam entrar naquela cidade e ia derrubar o templo de Deus? Nunca, jamais isso ia acontecer. Tanto é que quando o terceiro templo foi reconstruído pela mão do próprio Filho de Deus, uma hora eu vou trazer isso aqui, de repente vai ser sábado que vem, porque uns falam que é o anticristo que vai construir o templo. Não, não é, a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que é o próprio Filho de Deus, o renovo que construirá o templo. Então você está vendo aqui, que interessante, a gente acabou de ler aqui na Bíblia, que a glória de Deus vai e se retira, a presença de Deus se retira da cidade, pela multiplicação de pecados do povo. Meu irmão, minha irmã, o que Jesus fala? Para você que conhece a palavra de Deus, não permita que a glória de Deus se retire de você. Que o Espírito de Deus, que a Shekhinah de Deus se retire de você. O que Yeshua fala? Yeshua fala bem assim. Nós estávamos lá no pecado, né, meus irmãos? Antes de aceitarmos a Yeshua, Jesus. Nós aceitamos Yeshua e começamos o que? Andar de acordo com a instrução de Deus, com a palavra de Deus. Praticando o que? Boas obras. Bom, a partir do momento que eu começo a multiplicar a minha iniquidade, multiplicar os meus pecados, transgredir a lei de Deus, o que acontece? O Espírito Santo de Deus que habita em mim, tanto é que Davi pede pelo amor de Deus, ele fala, não retires o teu Espírito Santo de mim. Porque Davi sabia, a partir do momento que o Espírito é retirado, o que Yeshua diz? Que aquele Espírito anterior que estava em nós, retornará, olhará, achará a casa vazia e fará o que? Trará mais 7 espíritos pior do que eles. E você vai fazer coisas piores do que você fazia no seu primeiro estado, antes de conhecer a Yeshua, a conhecer a Deus, a conhecer a sua instrução, a sua palavra. Você vai ser pior. E te digo mais, que Deus tenha misericórdia, que isso nunca aconteça com você, porque se acontecer para você voltar para Deus, vai ser muito difícil, viu? Para você voltar à instrução de Deus vai ser difícil, porque é muito difícil um desviado voltar. É muito difícil um desviado voltar. Então não permita, meu irmão, como aconteceu com Israel, que você se transforme num vale de ossos secos. Que as suas iniquidades não se multipliquem. Se você errou, peça misericórdia, perdão para Deus, porque Deus é misericordioso e perdoa, porque as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Então, eu vou ler aqui Ezequiel 11:23 de novo. Olha aqui a glória saindo. Então a glória de Adonai se levantou-se de dentro da cidade e pairou sobre a montanha que fica a leste da cidade. Foi embora. A glória que habitava ali foi embora. A Shekhinah, ou Shekinah, como você conhece, habitava ali naquela cidade, habitava ali em Jerusalém. Aqui onde está essa imagem aqui atrás de mim, onde tem o domo da rocha aqui agora, esse que tem essa cúpula dourada em cima, ali era o templo. A glória permanecia ali de Deus. Mas a partir do momento que você multiplica a sua transgressão contra Deus, a glória se retira. Como diz aqui, vou ler de novo aqui o livro aqui. Quando Israel vivia na Terra Santa e cumpria todos os seus deveres perante Deus. Que deveres é esse? Praticar a palavra de Deus, meus irmãos. Praticar a instrução de Deus, praticar a lei, praticar a Torá, praticar os 5 primeiros livros da Bíblia. Tem muita coisa que se aplica no dia de hoje. Agora, sacrifício para perdão de pecados não existe mais. Esse sacrifício para perdão de pecados foi feito um só, que foi através do sangue de Cristo, que é derramado até hoje, aspergido diante do trono, diante do altar. Mas tem muitos outros mandamentos que nós temos que praticar. As festas bíblicas, eu tenho certeza que muitos do que estão me ouvindo nunca praticou uma festa bíblica.
Já vai vir uma outra aqui agora, que é Pentecostes. Já está chegando uma próxima festa bíblica agora. Pentecostes é a próxima. Procure saber como é a festa de Pentecostes. Porque é isso que os discípulos estavam fazendo lá em Atos 2, comemorando a festa de Pentecostes. E o que é Pentecostes? Você deve estar perguntando. Pentecostes é o que? 50 dias depois da Páscoa. É isso que significa. Às vezes a pessoa fala para você, eu sou pentecostal. Aí você pergunta para ela, tá, mas o que é ser pentecostal? Porque da maneira técnica, meu irmão, pentecostal é 50 dias depois da Páscoa. E o que aconteceu 50 dias depois da Páscoa? Foi dada a lei de Deus lá no deserto para Israel. E os discípulos estavam comemorando essa festa quando veio o Espírito Santo sobre eles. Bom, voltando aqui ao livro. Quando Israel vivia na Terra Santa e cumpria todos os seus deveres perante Deus, tudo estava normal. O trono celestial que permanecia sobre Israel estava perfeito. Você está vendo que o trono, a glória de Deus estava sobre Israel quando ele obedecia? E toda vez que você vê Israel indo para o exílio, é o que? É quando ele desobedece. Quando a gente lê em Ezequiel 37, o que Deus faz? Faz juntar, né, das nações o povo. Porque o povo, quando Deus soprar o Espírito novamente nele, eles vão voltar a obedecer. Aí diz aqui, mas quando Israel manchou a terra santa com seus pecados, expulsou a Sheriná de sua morada e a lançou ao exílio entre outras nações. Por causa disso, a profecia cessou, e mesmo o segundo tempo não pôde vingar, porque a glória não havia voltado de seu exílio. Desde o momento em que Israel partiu para o exílio, o pacto entre Israel e Deus foi quebrado e começou a tomar sua força do outro lado. Por isso, tanto a Sheriná quanto Israel estão no exílio. Tem a nação de Israel lá? Sim, mas muitos das tribos de Israel que se perderam estão no mundo. É por isso que Deus vai trazer eles todos de volta. Aí você deve estar perguntando, tá, mas você está falando de Israel e o que é que eu tenho a ver com isso? Teve um programa aqui que eu fiz aqui, que eu coloquei o título assim, quem é você no reino de Deus? Você não virou judeu, você não virou um israelita, mas você é povo de Deus junto com Israel. É só você assistir, tá lá no YouTube. Assista lá, entre lá no YouTube, lá, o canal chama-se A Restauração de Yeshua e tá lá um dos vídeos. Chama-se Quem é você no reino de Deus? Porque a palavra de Deus diz que você foi aproximado, e seu Rabino Shaul, também conhecido como apóstolo Paulo. Ele diz, você foi aproximado da comunidade de Israel. De dois povos Deus fez um só. Então você também agora é povo de Deus junto com Israel. Então você tem que obedecer a palavra de Deus, assim como Israel tem que obedecer também. Porque assim como a glória saiu de Israel, se você não obedecer a palavra de Deus, a glória sai de você também. Então que a glória de Deus não saia de você, meu irmão. E para você ver, olha o que a palavra de Deus diz aqui em Levítico. O tempo está acabando aqui. Levítico 18. Levítico 18. Ó, Levítico 18, verso 5 diz assim: guardem minhas leis e regras. Se alguém as cumprir, terá vida por intermédio delas. Eu sou o Senhor. Agora a pergunta é: quando fala de vida que não tem de todo homem a morrer, Deus está falando aqui para que você tenha vida eterna. Guarde as leis e as regras, que você vai herdar o mundo vindouro, guardando essas leis e essas regras. Não ande segundo seu próprio entendimento, ande segundo a palavra de Deus. É dessa maneira que você tem que andar. Para quê? Para que você venha herdar o mundo vindouro. Mas olha aqui, ó.
Eu vou ler aqui os últimos versos para você, de repente você que no meio da sua trajetória com Cristo, você se desviou do caminho. É só você voltar, porque olha só, quando Israel se arrependeu do seu pecado aqui, o profeta soprou o Espírito sobre eles, voltaram a ter carne, juntaram-se os ossos, e olha só o que Deus, a promessa de Deus aqui para eles aqui, ó. Eu vou ler a partir do verso 26. Ezequiel 37, 26. Firmarei com eles uma aliança de paz, uma aliança perpétua. Perpétua é o quê? Que não vai ter fim. Farei que aumentem em número entre eles, porei meu santuário para sempre, o próximo templo, que não vai ser mais destruído. Minha casa estará com eles, eu serei seu Deus e eles serão meu povo. As nações saberão que eu sou o Adonai, que separa Israel para o santificar, quando meu santuário estiver com eles para sempre. Quando Israel se arrependeu, a glória voltou e Deus vai estar com eles para sempre. Assim é comigo e com você. Se algum momento da sua trajetória você caiu, levante-se de novo, porque a palavra de Deus diz que Deus estará sempre com você. Você faz parte do povo de Deus. E agora, meus irmãos, como eu falei semana passada, deixa eu achar aqui em Deuteronômio 6. Já estamos acabando aqui o horário do programa. Falta pouco. Todo programa eu vou acabar com a bênção sacerdotal que Arão fazia sobre o povo de Deus. E você é povo de Deus. E eu sempre vou terminar o programa com essa passagem bíblica que Deus manda. Olha o que Deus fala aqui, ó. Peraí, não é essa aqui não. Achei, meus irmãos. Essa passagem se encontra em Números capítulo 6. Olha o que Deus fala aqui a Arão. Deus diz a Moisés, Deus fala assim: Adonai disse a Moisés: fale a Arão e seus filhos e diga-lhes que vocês devem abençoar o povo de Israel, dizendo-lhes. E agora eu vou dizer a vocês, vou encerrar minha participação. Até semana que vem, se Deus assim permitir, depois o Guilherme vai pôr um louvor aí. Que Adonai o abençoe e o guarde. Que Adonai faça sua face brilhar sobre você e mostre a você seu favor. Que Adonai levante sua face na sua direção e te dê a paz, em nome de Yeshua. Amém e amém. Me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério.